Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor César. Estamos aqui mais uma vez para mais uma videoaula sobre Prova Nacional Docente, Formação Geral. O tema hoje é História da Educação no Brasil aqui, né? Vamos direto ao ponto, tá bom? Eu fiz um apanhado dos títulos, dos temas, das apostilas, aquilo que é mais cobrado das provas anteriores e deixei aqui só a nata, só o que realmente você vai precisar na hora da prova, né? Todo mundo sabe que o vídeo é dividido em duas partes. A primeira é teórica, é um documento, eu vou deixar aqui no link também. Esse documento ele é curtíssimo, tá bom? Porém poderoso, tá bom? E o próximo é um podcast, junto com misturado inteligência artificial, com os documentos históricos, o que eu estudei junto, né? Sabemos que a tecnologia, sem ter a pessoa por trás, a pesquisa, os estudos, se você não colocar a palavra certa no documento, dentro do estudo da tecnologia artificial, nada funciona. É a mesma coisa de você ter uma Ferrari e não saber dirigir, né? E o podcast que eu criei, ele é poderoso, é diferente, né? Ele traz um diálogo na íntegra, no chão da escola, traz o tema na íntegra, na realidade ali, né? É bem diferente, é bem legal, você vai perceber que é bem gostoso, né? Sem mais delongas, né? Eu vou fazer uma leitura aqui breve e rápida do que nós vamos discutir no longo do vídeo. Fique comigo, deixe seu like, espalhe isso daí para o maior número de pessoas, que a intenção é ser mais direto, pontual e só ajudar, ok, pessoal? Vamos lá, deixa eu tirar aqui a minha... Galera, só para esclarecer, esse documento vai ficar no link aqui embaixo para você ler na íntegra, você pesquisar, tá bom? Buscar um pouquinho mais de fonte. Eu vou ser um pouquinho mais direto porque vai ter o podcast. Esse podcast ele é profundo, ele vai debater as mazelas, as partes espinhosas sobre esse tema, tá bom? Aqui nós temos história da educação, tá bom? As principais fontes, né? Que vai discutir o assunto aqui. Temos as principais fontes, tá bom? Temos também aqui a educação feminina no século XIX, que era uma educação que, na verdade, a mulher, ela, nesse momento, ela sofria muito preconceito, né? Ela não era reconhecida como uma pessoa intelectual. Acreditava que a mulher não tinha a inteligência. A mulher era do lar, né? Ela só servia para fazer as coisas domésticas em casa, né? Daí já tinha um preconceito muito profundo na sociedade contra a mulher, né? Temos a Nízia Floresti. Essa mulher, ela construiu uma escola chamada Colégio, né, Augusto, né? Foi uma das pioneiras a combater esse tipo de preconceito e ela sofreu muita mesmo discriminação, porque ela estava além do tempo dela. Quer dizer o quê? Ela já pensava fora da casinha e por isso ela sofria, tá bom? E temos aqui também os desafios enfrentados, né? A mulher busca, né, frequentemente julgamentos, né? Busca justiça. Temos as mudanças também sociais. O trabalho, né, a mulher passa a participar mais na questão de vários trabalhos que tem na sociedade, que era liberto só para os homens. As mulheres começaram também a se empoderar, começaram a mostrar que também são capazes, assim como sempre foram, né? Na verdade, nós vivemos num mundo muito machista, né? E preconceituoso referente às mulheres. Então a luta das mulheres é muito profunda, muito extensa, tá bom? E até hoje tá forte aí, né? Nós vemos nos jornais que muitas vezes tem coisa que você não acredita, né? Que acontece com as mulheres hoje ainda, nesse século nosso. Outra coisa também é o avanço da desigualdade, né? Social, né? De gênero, né? Coloquei aqui mudanças contemporâneas, né? O acesso da educação ampliou, permitindo que as mulheres, todas as classes sociais, frequentassem a escola. Quer dizer o quê? Por incrível que pareça, tinha um período que a mulher ela não poderia frequentar o lugar universitário, as escolas universitárias, a faculdade. Era só para os homens, né? Já é uma conquista hoje. E temos aqui, ó, a desigualdade persiste. Mesmo com o progresso, as mulheres ainda enfrentam preconceitos e barreiras em algumas profissões. Então sabemos que as mulheres, elas, em algumas profissões, ela tem um grande destaque, mas em outro existe um enorme abismo ainda, né, perante as mulheres, né?
E para outro tema aqui importante que vai apresentar no podcast é a reflexão sobre a educação da população negra, o povo preto, né? Vamos dizer assim, o povo preto, né? O povo preto ele vem lutando, né, muito tempo aqui sobre o seu local de fala, sobre seu direito de igualdade, né? A questão que vai ser discutida aqui é as cotas, sobre as cotas, né? Muita gente vai dizer que as cotas não precisa, que todos nós somos iguais, né? Todos vai dizer também que muitos, né? Vai dizer não todos, desculpa. Muitos vão dizer que não precisa, que todos precisam da necessidade de ajuda, né? Social, comunitária. Mas muita gente esquece que a questão do negro no Brasil é uma questão histórica, é uma questão de reparação, né? O Brasil foi mais de 400, entre 300 a 400 anos aí de escravidão, né? O negro ele sofreu muito e ainda vem sofrendo as cicatrizes que foi deixada no passado, né? A gente não gosta que fala da escravidão, fala que isso foi passado, nós temos que mostrar hoje a evolução, os negros que conseguiram conquistar espaço na mídia, na sociedade. Mas aí, pergunto para você, de quantos negros nós estamos falando? A população negra é enorme, né? Essa reparação aí, construção tem que ter. A cota, o que acontece? Eles estão querendo dizer que seria melhor ter uma educação de qualidade para todos, ok? Em vez de ter a cota. Tem gente que vai falar assim, outra galera vai falar que não precisava de ter. Até mesmo o povo preto vai dizer que isso daí nós não precisamos, né? Mas temos que entender uma coisa, quando fizeram a cota no começo, ela foi feito um estudo, né, uma pesquisa de dados das pessoas mais vulneráveis no nosso país, aqueles que sofriam mais, aqueles que estavam lá na outra ponta e que tinha mais necessidade de direito, igualdade, condição social. E quem bateu lá na ponta foi o quê? Foi o povo preto, o negro, né? O negro na sociedade é o que mais sofre hoje. Então, no começo, eles não estavam pensando em ver quem é o povo preto que está precisando de necessidade. Eles queriam fazer um levantamento e depois eles colocaram um nome, né? Colocaram cota. Só mudou isso. Mas, na verdade, eles pesquisaram, né, que qual é a população que mais sofria na sociedade, questão financeira e social. Foi assim que criou a cota, que quando entra para o governo, eles colocam uma roupagem em cima e não explicam exatamente como construiu isso daí, né? Então até hoje o negro procura seus direitos, né? A questão da cota tem esse impasse porque é mal explicada por que existe a cota, né? Que na verdade é uma reparação. Veja bem, até hoje nós sofremos preconceito, discriminação, racismo, né? Estamos aí na ponta, né, o povo mais necessitado de recursos, necessidade no nosso país. Isso aí não é eu que estou dizendo, as pesquisas. Pesquisem aí. Quem sofre mais violência, quem sofre mais discriminação, quem sofre mais condição social e econômica. Pesquisa uma mulher negra na sociedade. Você vai entender o que eu estou falando. Temos aqui para finalizar a política de cota, né? É uma tentativa de promover a inclusão, embora ainda existe crítica sobre sua eficácia e necessidade. Sim, se existe crítica, vai sempre existir, né? Mas eu prefiro a crítica com ação do que a crítica sem ação, ok? Porque com a crítica com ação nós vai melhorando o que está acontecendo. As cotas podem ser melhoradas, assim como o estudo também, o estudo público também pode ser, tá ok? Temos aqui, ó, a importância da história, né? Para finalizar. Compreender a teoria da educação da população negra é crucial para avaliar as políticas atuais e futuras. Então é o seguinte, você, eu, todos nós que estamos assistindo, é fundamental a gente entender a história do povo preto, do povo negro, porque vai cair na sua prova, vai cair as leis, 10 mil, vai cair as leis lá e você vai estar preparado para explicar sobre isso, porque o povo negro ele faz parte dessa construção do Brasil, dessa construção social, política e econômica. E com certeza vai ter umas questões lá te perguntando se você sabe exatamente qual é a situação do povo preto no Brasil. Conclusão. O estudo da história da educação é essencial para entender a dinâmica sociais e educacionais que moldam a realidade através de análise de contexto do passado. É possível identificar caminhos para um futuro mais igualitário, incluso, onde todos tenham acesso à educação de qualidade. Repito, todos tenham acesso, não apenas uma parte. Igualdade para todos e inclusão, direitos iguais. Eu fecho aqui
Tá ok? Vamos lá pro nosso podcast poderoso, milagroso e salvador. Tá bom? Eu fiz uma leitura rápida aqui porque eu vou deixar esse documento aqui para você baixar na íntegra e fazer os seus apontamentos. Mas eu tenho certeza que história da educação no nosso país, apenas isso, você levando para a prova, você vai conseguir um bom resultado nas questões que vai falar referente à história da educação no Brasil. Ok? Vamos lá. A importância da história da educação, o estudo da história da educação, é fundamental para compreender as dinâmicas sociais e educacionais atuais. A análise da história da educação revela como as práticas e normas do passado moldaram a educação contemporânea, especialmente no Brasil. Libânia Xavier destaca que as fontes de pesquisa incluem documentos oficiais, relatos orais e produtos culturais que ajudam a entender as intervenções educacionais ao longo do tempo. Educação feminina no século XIX. A restrição educacional das mulheres no século XIX reflete uma cultura patriarcal. Na era oitocentista, a educação feminina era limitada, com ênfase em habilidades domésticas. Mulheres como Nízia Floresta lutaram pela inclusão feminina na educação, promovendo a criação de instituições de ensino que valorizavam tanto a educação intelectual quanto moral, avanços e desafios atuais. Apesar dos avanços, a desigualdade de gênero persiste na educação e no mercado de trabalho. Hoje, as mulheres têm acesso a diversas áreas de estudo e ocupam posições profissionais variadas. No entanto, ainda enfrentam desigualdades salariais e estereótipos de gênero. A história da educação feminina nos ensina sobre as conquistas e os desafios que permanecem na busca por igualdade. Em suma, compreender a história da educação, especialmente a trajetória das mulheres, é essencial para promover um futuro mais igualitário e inclusivo. Olá! Bom, nosso mergulho de hoje vai fundo na história da educação aqui no Brasil. A gente está se baseando num relatório bem completo que olha para esses séculos de exclusão, mas também de luta, né? Exato. Uma história complexa, cheia de idas e vindas. E a ideia é tentar entender como é que esse passado colonial, tipo essa coisa da exclusão, moldou o sistema que a gente tem hoje. E como isso ainda gera tensão, né? É um ponto crucial para a gente analisar. Exato. A gente vai focar em 3 pontos principais. Primeiro, lá no começo, com os jesuítas. A gênese colonial, isso, onde tudo começou, basicamente. Depois, a educação das mulheres, como foi essa trajetória específica delas. Uma história bem particular, com avanços e muitos condicionamentos. E, por fim, a luta constante da população negra por acesso à educação. Então, bora lá desvendar isso? Vamos lá? Então, começando lá atrás, 1549, chegam os jesuítas. A meta oficial: catequese dos nativos. Isso. Mas as fontes mostram que, na prática, o negócio era bem mais restrito, né? O ensino formal ficava para poucos. Filhos de colonos e alguns indígenas específicos, os aldeados. Então, desde o início, educação não era para todo mundo, era uma ferramenta. Justamente. Menos um direito e mais um instrumento de controle, de organização social, sabe? Definindo quem acessa o quê. E como eles faziam isso? Tinha um método específico? Tinha, sim. O famoso Ratio Studiorum. Só que aqui no Brasil era uma versão, digamos, simplificada. Simplificada como? O foco era mais no trivium, gramática, retórica, lógica, muita memorização e a teologia sempre pesando mais que a filosofia. Entendi. Isso criou um sistema duplo bem claro. Para a elite colonial, uma formação mais literária. Para os indígenas, era catequese, português básico e disciplina. O objetivo era assimilar, integrar de forma subordinada. Um modelo que já nasce desigual, então. Totalmente. Excludente desde a raiz. E o resultado foi essa imposição forçada de outra cultura, a tal destribalização. Que para eles era um sucesso, né? Exatamente. E quando eles foram expulsos, em 1759, ficou um vazio enorme. O Estado tentou suprir com as aulas régias, mas assim, foi bem ineficaz. Deixando um legado de elitismo que perdurou. Com certeza. Pulando um pouco no tempo, século XIX, educação feminina, como era? Ainda mais restrita. Muito mais restrita. Basicamente um privilégio da elite.
O acesso à escola pública para meninas só foi aparecer lá por 1880. Mas aí surge uma figura importante, né? Nísia Floresta. Sim, bem antes disso, já em 1830. Uma pioneira, sem dúvida. Fundou o colégio, escreveu aquele livro forte, Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens. Ela queria equiparar o ensino. Que incrível! Mas a luta dela tinha um foco específico, né? Tinha. Era muito focada em provar a capacidade intelectual da mulher. Menos nos direitos políticos amplos e mais em dizer, olha, nós também podemos aprender. Entendi. Isso meio que preparou o terreno para o que veio depois. De certa forma, sim. Na virada para o século XX, com a modernização, vem a tal feminização do magistério. A mulher entra na profissão de professora. Ah, interessante. Mas tinha uma pegadinha aí. Tinha, né? O pensamento positivista da época via a mulher como o sexo afetivo, a educadora nata. Então ela entra no magistério, mas para cumprir um papel social específico. Tipo uma extensão do papel de mãe e cuidadora? Exatamente. Formar os bons cidadãos. Então é uma inclusão, mas que reforça um estereótipo, servindo mais a uma necessidade social do que a emancipação feminina em si. É um paradoxo. E hoje, a gente vê números bem diferentes. Mulheres são maioria na universidade, concluem mais os cursos. Parece uma virada de jogo. Olhando os números de acesso e conclusão, sim, é uma vitória importante. Mais de 59% nas universidades são mulheres, e a taxa de conclusão delas é maior que a dos homens. Mas, sempre tem um mas, né? Pois é, essa vitória acadêmica não significa ainda a equidade total no mercado de trabalho. Por exemplo, a diferença salarial é gritante, especialmente em cargos de liderança. Milhares de reais de diferença, segundo as fontes. Exato. E a concentração em áreas como educação e saúde também sugere que ainda existem barreiras, uma certa segregação ocupacional. A tensão continua existindo. Falando em barreiras e tensão, a população negra. Historicamente, a educação foi negada, né? Sistematicamente negada. E as fontes são claras. Isso foi política de Estado, ligada à ideia de branqueamento do país. Negros e indígenas eram vistos como entraves. Tem até lei proibindo, como aquela de 1837 no Rio. Exatamente. Proibindo negros em escolas públicas. Mas apesar disso tudo, a resistência sempre existiu. Criação de escolas próprias, luta constante por espaço. E é nesse contexto que surgem as ações afirmativas, as cotas. Isso. Como uma tentativa de combater esse racismo estrutural e a desigualdade histórica profunda. Os argumentos a favor falam em reparação, equidade e questionam a ideia de meritocracia pura numa sociedade tão desigual. Citando dados de encarceramento, moradia. Sim, mostrando que o ponto de partida não é o mesmo para todos. As cotas entram como uma medida necessária, mas não a única solução, claro. Precisa de investimento na base também. E os argumentos contrários? Como as fontes apresentam isso? Bom, de forma imparcial, os argumentos contrários geralmente questionam a constitucionalidade, falando do princípio da igualdade formal. Outros defendem um mérito individual como o único critério, ou veem as cotas como algo superficial que não resolve o problema da educação básica ruim. Reflete um debate maior sobre projeto de país, né? Com certeza. Visões diferentes sobre igualdade e justiça social. E a lei de cotas de 2012, qual foi o impacto dela? Foi um marco, sem dúvida, para democratizar o acesso às universidades federais. Os dados do INEP mostram um salto enorme no número de ingressantes por ações afirmativas. Mais que dobrou em 10 anos, né? Sim, de uns 40 mil para mais de 108 mil. Tem até uma citação do presidente Lula dizendo que a lei ajudou a universidade a ter mais a cor do Brasil real. E ela foi atualizada recentemente. Foi sim, em 2023. Virou política permanente e incluiu também os quilombolas. A ideia é reforçar que as cotas buscam corrigir desigualdades, não criar novas, e desmentir aquele mito de que prejudicam a qualidade. Então, fechando o ciclo, o que fica dessa análise toda? Qual é o fio condutor? Olha, o que as fontes mostram é essa tensão constante. De um lado, um modelo histórico de exclusão que começa lá atrás com os jesuítas, limita as mulheres, nega direitos aos negros. E do outro lado? A luta incessante por acesso, por reconhecimento,
Os avanços que a gente vê, como mais mulheres na universidade ou as cotas, não são presentes. São conquistas sociais, fruto de muita briga. Faz todo sentido, mas os desafios ainda estão aí. Muitos. A desigualdade no mercado para mulheres, a necessidade urgente de melhorar a educação básica para todo mundo. Entender essa história é ferramenta essencial para pensar o hoje e o amanhã. E para a gente terminar, fica uma provocação. Pensando nessa história longa, onde a educação foi tantas vezes usada para controlar, para assimilar, como é que a gente pode hoje, cada um de nós e como sociedade, dar um novo significado para a educação? Torná-la uma força real de transformação pessoal e coletiva que vá além do diploma ou das exigências do mercado? Uma ótima pergunta para a gente continuar refletindo.